carta de Tiago, amados, se observarmos bem, ela tem inúmeros conselhos para dar para o seu povo. Pode ser. Para dar para a igreja do Senhor. O Tiago que você está vendo aqui não é o Tiago que andou com Jesus. O Tiago que andou com Jesus, como os irmãos sabem muito bem, ele foi morto, conforme está lá em Atos dos Apóstolos. Esse Tiago aqui é o Tiago que é irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus. Então, Tiago, ele vai escrever inúmeros conselhos. E dentre eles, o que me chama bem a atenção, ele vai falar sobre a fé sem obras. E claro que quando se fala em obras, o que vem em mente é o quê? É fazer caridades. Existem algumas religiões que elas usam muito uma frase dizendo que fora da caridade não há salvação. E isso vai muito mais além, amados, muito mais além. Claro que este conceito ele vai muito mais além do que podemos imaginar. E a Bíblia ela está recheada de exemplos, de obras, daquilo que foi feito. Mas precisamos entender o que realmente é este conceito ou esta palavra obra. A palavra obra no dicionário secular, ele vai dizer que são os resultados de uma ação ou de um trabalho. Já um dicionário bíblico, ele vai dizer que é o ato de fé e obediência a Deus. É bem verdade que a palavra obras também tem seus sinônimos também. Ela fala de atos, feitos, realização e também fala também de intervenção. É a palavra obra e os seus sinônimos. Quando olhamos para esta carta, no capítulo 2, o versículo de número 14 em diante, o apóstolo Tiago, ele vai falar sobre essa questão de fé. Se eu tenho fé, eu faço a obra. Ou eu pratico as ações. De que adianta eu ter fé e eu não praticar as obras? A minha fé, ela torna-se morta. E da mesma forma também, se eu tenho obras, mas eu não pratico a fé, então também ela se torna-se morta. Quando se trata da questão de falar de fé, é a fé em Cristo Jesus, é através da salvação em Cristo Jesus, que faz com que o crente ele pratique as boas obras. Isso me faz lembrar muito bem lá no capítulo 10 de Atos, que você percebe muito bem a vida de Cornélio, um centurião da corte italiana, um homem que era bondoso, um homem que praticava obras, que dava esmolas, e a Bíblia diz que o que ele fazia chegou em memória a Deus. A Bíblia diz que um anjo se apresenta para Cornélio e pede para que procure Pedro. Pedro estava onde? Lá em Jope. E a Bíblia diz que Pedro veio, pregou para aquele homem, e a Bíblia diz que toda a casa de Cornélio foi salva mediante a pregação da palavra, foram revestidos de poder, mas ele fazia obras antes mesmo de se converter.
Tem tantas pessoas aí, irmãos, que não são convertidas, que praticam boas obras, que ajudam o seu semelhante, que exerce misericórdia. A fé está morta? Tá, por quê? Porque não se rendeu, não confessou o nome de Jesus como seu Salvador, mas pratica boas obras. Aí é interessante porque há um paralelismo aí, porque você percebe, o próprio Cornélio, Deus via as boas obras daquele homem, chegou até em memória a ele, mas ele precisava de quê? De salvação. Porque é mediante a fé. Nós praticamos as boas obras, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Então é isso que Tiago está falando aqui. Ele vai dizer no versículo de número 15, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, versículo 16, e algum de vós lhes disserem, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Qual é o proveito que vai ter? Imagina só, igreja, eu vou evangelizar, eu vejo alguém que está passando por um momento de necessidade, eu chego lá, prego a palavra, amém, glória a Deus, eu saio, mas as pessoas que estão naquela casa ali precisam também de mantimento também para se alimentar. Ah, eu só vou trazer se converter, se não se converter eu não trago. A gente já está errado em fazer isto. Nós não temos que olhar para a situação, nem para o que a pessoa é, mas o que eu posso fazer. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Por quê? Porque se eu tenho fé em Cristo, se eu fui salvo em Cristo Jesus, então eu faço a obra de Deus, eu ajudo a quem precisa, eu olho para o necessitado e eu sei que ele tem as suas necessidades básicas e ele precisa de uma ajuda. E isso aí, irmãos, é também uma forma de você evangelizar também. Amém, meus amados? É uma forma de você evangelizar. As pessoas vão saber, vão entender que você tem o quê? Sensibilidade. Não é apenas em pregar a palavra. Tem pessoas por aí que dizem que o crente, ele gosta de pregar, mas ele não gosta de abrir a mão para abençoar. Eu acredito que Adalberto não tem esse tipo de sentimento. Mas, porém, se tiver, depois dessa palavra aqui, a tua mão não vai ficar mais assim não, viu, irmãos? A tua mão ela vai estar pronta para abrir e para ajudar o necessitado. Amém? Mas podemos perceber que o apóstolo Tiago vai falando sobre essa questão. O versículo 17 ele vai dizer que assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então há uma questão de uma oposição, algo que é oposto. Ah, eu tenho as obras, mas eu tenho a fé. Mas se ambos você não praticar, você está morto espiritualmente. Aí ele vai fazer analogia na questão da vida de Abraão e da vida de Raabe, lá no Antigo Testamento, sobre a questão de obras. Irmãos, obras não é somente você abrir a mão para ajudar o necessitado, não. Ela vai muito mais além do que possamos imaginar. Aí você percebe a vida de Abraão. Abraão teve um filho na sua velhice. A Bíblia diz que Abraão, ele agora foi oferecer agora o seu filho em sacrifício, porque Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho. Mas quando aconteceu de ele querer imolar o seu próprio filho, aí Deus foi e interviu. Deus mostrou que tinha algo para substituir, era um carneiro que estava preso num arbusto. E a Bíblia diz que por conta desta atitude de Abraão,
foi uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Uma atitude de fé para com Deus. Aí a Bíblia diz que por conta disso, isso foi creditado ou imputado como justiça, e Abraão passou a ser amigo de Deus por conta daquela atitude. Tem coisas que Deus nos pede e a gente tem que fazer, irmãos. Deus às vezes quer nos provar como é que está a nossa fé. Se a nossa fé está bem com Ele, então eu faço de tudo para quê? Para agradar aquele que me chamou para a sua obra. E Abraão em nenhum momento não reclamou com Deus. Foi, levou seu filho para imolá-lo lá no Monte Moriá. Mas glória a Deus, que Deus não quis que acontecesse aquilo. Por quê? Porque Deus quis provar a fé de Abraão. Aí ele disse, agora eu sei, Abraão, que tu tem fé agora em mim, porque nem o teu filho tu quis poupar, mas Deus queria provar a fé de Abraão. Irmãos, tem situações que Deus quer nos provar. Tem situações que Deus nos coloca para a gente ajudar o próximo. E muitas vezes a gente somos impedidos, a gente às vezes não quer por conta do nosso orgulho, por conta da nossa soberba, mas isso vai cair por terra nesta noite. Por quê? Porque Deus é aquele que nos chama para fazer a obra mediante a sua vontade. É mediante a fé. Ele traz também outra analogia também sobre Raabe também. É ajudar o próximo. O que aconteceu com Raabe? Os espias foram até Jericó para ver como é que estava toda a situação ali. E a Bíblia diz que essa mulher foi o quê? Ela escondeu os espias que Josué tinha mandado. E por conta dessa atitude que ela fez, de desviar eles para um outro caminho, a Bíblia diz que aquela mulher foi salva da destruição que aconteceu ali na cidade de Jericó. Aquela mulher foi salva. Por quê? Porque ela creu. Porque ela entendeu que o Deus que ia fazer com que o povo de Deus avançasse sobre Jericó. Por quê? Porque o que Deus estava fazendo, irmãos, estava ecoando por outros lugares também. E sabia que aonde Deus chegava, o negócio era feito. E a Bíblia diz que aquela mulher ela foi salva. Porque houve uma intervenção. Foi um ato que aquela mulher fez. Um ato de quê? De ajudar. E não é à toa que hoje ela está lá. Você observa aqui, na genealogia de Jesus, essa mulher está colocada lá na genealogia de Jesus. Pela atitude que ela fez. Porque são coisas que a gente percebe que uma mulher que era uma meretriz, uma mulher que era da vida, mas ela resolveu tomar uma atitude de fé, de esconder aqueles espias. Aquela mulher foi salva. Meus amados irmãos, eu tenho que aprender uma coisa aqui nesta noite. A gente não está aqui apenas para abrir a nossa mão, para a gente abençoar a quem necessita, mas tem situações que Deus nos coloca para ajudar também o nosso próximo em qualquer situação. Aquela mulher escolheu o quê? Escondeu os espias. E foi mediante a fé que ela escondeu. Então você percebe sobre a questão de obras. Obras não é apenas de você apenas abençoar as pessoas com o que você tem para dar para ela. Mas você pode também ter o quê? Bons conselhos. Você fazendo isso, você está fazendo uma obra. Aí tem pessoas que até hoje ficam na dúvida, mas Senhor, até agora eu não fiz nada para ti. Como é que eu vou chegar lá no céu e mostrar minhas mãos para ti? Fazer como uma encenação que tem aqui, né? Foi muito interessante, né? Sempre interessante aquela encenação. Que soube mostrar as minhas mãos. Mas se você entender bem o que você já vem fazendo na obra de Deus, irmãos,
Se você visita uma pessoa que precisa de uma visita lá, de um conselho, de uma palavra, você já está fazendo a obra de Deus. Porque se fosse pela nossa vontade, pelo nosso querer, a gente não saía da nossa casa para ir para a casa de ninguém não, para levar uma palavra, para ajudar, para socorrer. Muitas vezes uma pessoa está lá cirurgiada, alguém se coloca à disposição para ajudar, para limpar uma casa. E tem irmãs que fazem isso aqui, fazem muito bem. Você não sabe o quanto Deus se agrada quando você faz esse tipo de situação. E Deus está escrevendo tudo, irmãos. Porque você praticou uma obra, você praticou uma atitude que agrada a Deus. Isso seja tanto pessoa crente quanto não crente. Por quê? Porque quem tem que ser glorificado na tua vida, não é que as pessoas vai trazer para ti lauréis, para te colocar em cima do pedestal, não. A glória só tem que ser para Ele. Porque se for pela gente, a gente não vai, mas tem um Espírito Santo que habita dentro de mim, de você, que nos impulsiona para a gente fazer as obras do Senhor aqui nesta terra. Quantos podem glorificar o nome dEle? Novo Testamento, ele também está recheado disto também. As obras ou as ações, ela é um resultado da nossa salvação em Cristo Jesus. Porque o próprio Jesus, lá em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 16, peço que os irmãos abram, por favor. Mateus, capítulo 5. Versículo de número 16. Ele vai dizer da seguinte maneira: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, essa atitude que o Senhor, Ele demonstra, é para que nós venhamos a praticar as boas obras. A luz que ele está dizendo aqui, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. É o nosso caráter. É a nossa maneira de agir diante da sociedade. É muito fácil, como já falei, as pessoas veem a gente como crente dentro da igreja, mas é lá fora que a luz de Cristo tem que resplandecer na minha vida e na tua vida, e as pessoas vejam, e não vai glorificar você não, vai glorificar ao Deus Todo-Poderoso, porque tu és o servo dele, tu é o amigo dele, tu está do lado dele, tu está fazendo a vontade dele, ajudando aquele que é necessitado. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Boas obras. Não são más obras, são boas obras. E as boas obras, elas vão ser vistas. Até a maneira da gente se portar, as pessoas olham e veem que eu e você somos diferentes. Conselhos bons. Porque tem pessoas que só querem dar o quê? Conselhos maus. Mas um bom conselho, você não sabe o quanto vai gerar de positividade na vida daquelas pessoas. Não é verdade, meus amados? Isso me lembra muito bem daquela menina que morava onde? Lá na casa do general Naamã. Aquela menina praticou uma boa obra. Crente. Israelita. Mas ela disse, tem um profeta lá em Samaria que ele pode te curar desta lepra. E a Bíblia diz que o general Naamã foi lá. Por um momento veio o orgulho, porque ele olhou para a cor do rio. Porque quando Deus quer fazer, irmãos, pode estar barrenta, pode estar limpa, mas se Ele mandou,
é padecer e fazer segundo a vontade dele. O homem não temia nem a Deus, mas segundo a voz do profeta, as coisas aconteceram, mergulhou 7 vezes, e a Bíblia diz que o homem estava com a sua pele totalmente limpa e restaurada. Tem coisas que Deus se utiliza da gente, aí as pessoas vão ficar, mas como é que isso pode acontecer? Somente faça. Pronto. Faça. Tem coisas que Deus vai pedir para mim e eu você fazer. Diga isso, isso e isso para ela ou para ele. E você vai ver o milagre de Deus acontecer na vida daqueles. Porque quem pratica boas obras, a glória é dele e para ele. E ele se utiliza de mim e de você, porque nós somos vasos, nós somos canais de Deus aqui nesta terra. Então ele está pronto para o quê? Para se utilizar dos vasos. Agora é preciso você ter fé nele e saber que ele é galardoador daqueles que o buscam. Fez uma boa atitude, né, aquela menina, né? E realmente o seu patrão, ele foi curado daquela lepra. Mas, além de Jesus ter dito isto, sobre a questão de nós sermos luz, de praticarmos boas obras, a nossa vida em Cristo, amados, ela vai sendo lapidada de dia a dia. Principalmente quando é uma pessoa nova convertida, que não tem aquela experiência ainda com Deus, e vai andando de maneira paulatina, e precisa de orientações. Mas quando a gente se submete a Deus, Ele é poderoso para nos aperfeiçoar. Quem nos aperfeiçoa para a boa obra, irmãos, é quem? É o Espírito Santo de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, é muito conhecido dos irmãos. Ele quer trabalhar em nós, agora é preciso que a gente deixe que ele trabalhe. O que diz em Filipenses capítulo 1, versículo de número 6? É muito conhecido dos irmãos. Ele vai dizer que, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós, como crente, nós temos que ser aperfeiçoados por Ele todos os dias. A gente só pratica boas obras quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus nos moldar, nos capacitar, nos aperfeiçoar. Aí você vai ver que a tua vida ela vai mudar totalmente. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Filipenses, ele sabe, porque isso aqui é tido como uma carta da alegria. Paulo estava alegre, por quê? Porque os filipenses estavam fazendo conforme da maneira que eles foram ensinados pelo apóstolo Paulo a praticar boas obras. Paulo, quando estava solto, quando estava livre, Paulo não dependia de ninguém, nem da obra, com as suas próprias mãos. Paulo, ele construía tendas naquele tempo se dava muito dinheiro, mas chegou o momento de Paulo estar preso. A carta aos Filipenses, Paulo está preso, está numa residência, era alugada, conforme diz os historiadores, e precisava de quê? Precisava de dinheiro para que pagasse o seu aluguel lá, e a Bíblia diz que os filipenses, lá da Macedônia, pegaram e mandaram o quê? Oferta para que ele fosse suprido a necessidade dele ali. Quem faz a obra de Deus, irmãos, não olha nem para A e nem para B, não olha para a circunstância, não olha para pastor, não olha para ninguém, ele só olha para o dono da obra, porque o que tu semeia aqui nesta terra, tu vai colher no céu. Creia nesta noite, tu está semeando, mas tu não está semeando em vão não, você não está semeando para homem,
O homem, ele é imperfeito. O homem, ele é falho. Mas o nosso Deus é perfeito. Aquilo que você faz, Deus está vendo tudo. Você pode glorificar o nome dele nesta noite. Tudo que você faz é para a glória dele. Amém, meus amados? Glória a Deus. Deixa ele te aperfeiçoar. Diga assim: Senhor, me aperfeiçoa. É para dizer mesmo: Senhor, me aperfeiçoa. Eu preciso ser aperfeiçoado. Porque se a gente não ora, se a gente não busca, a gente fica avarento, a gente não quer visitar, a gente não quer ajudar. Mas ainda existe crentes ainda, nesta terra ainda. Eu creio que tem aqui nesta noite também, que exerce misericórdia, que tem compaixão, que olha para o seu semelhante e quer fazer as obras do Senhor. Não se negue quando Deus mandar. Tem que deixar o Espírito nos moldar. Amém, meus amados? As obras têm que ser feitas. Se eu sou um salvo em Cristo Jesus, eu tenho que fazer as obras, as ações. Isso me faz lembrar de Dorcas, conhecido como Tabita, uma costureira. Está lá no capítulo de número 9, versículo de número 37 de Atos. Aquela mulher, ela fez a diferença, amados. Querem conferir comigo? Atos, capítulo de número 9. Estamos falando aqui que você é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. E é mediante esta fé em Cristo Jesus que você faz as obras do Senhor. Olha o que diz aqui o texto. Atos, capítulo de número 9. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não demorassem em vir ter com eles. Versículo 39, levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam chorando, e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Essa mulher era uma mulher que fazia boas obras. Pedro foi até lá, a casa desta mulher. Ela estava morta. E a Bíblia diz que Pedro orou e aquela mulher, ela reviveu novamente. Aí tem coisas que a gente fica a observar e a entender, amados. Qual é o legado que eu e você vamos deixar nessa terra? Aquelas mulheres viram que Dorcas tinha morrido, mas elas apresentavam o que é que ela fazia para elas. Qual o legado de boas obras que eu vou deixar quando eu partir aqui deste mundo, se Cristo não voltar? Temos que deixar legado, irmãos. Temos que deixar um legado. É através do meu legado, do teu legado, que vidas, elas se convertem também. Creia nisso nesta noite. Cristo achou por bem em usar o apóstolo Pedro para quê? Para ressuscitar aquela mulher.
E ela dá continuidade em fazer a obra de Deus. Ela continuou fazendo a obra de Deus. Mas aquela mulher tinha morrido, mas tinha deixado já um legado. Olha, ela nos ajudava. Era ela que costurava para a gente aqui. Um legado tem que deixar, irmãos, aqui nesta terra. Mas existe um legado maior que tem que ser assinado no céu. Aí é esse aí que é o mais importante, porque nós não fazemos nada em vão aqui nesta terra. Eu não tenho que fazer por cobiça, eu não tenho que fazer por arrogância, eu não tenho que fazer por soberba. Não, eu tenho que fazer mediante a fé em Cristo Jesus. E Ele vai saber que você faz é por amor a Ele. E isto saberás que vocês são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Quem ama pratica boas obras. Quem ama olha para o próximo. É interessante que o apóstolo Tiago, quando ele escreve no capítulo 1 e o versículo de número 27 da carta que nós estávamos lendo, ele vai nos demonstrar o que verdadeiramente é a religião. Ele vai dizer aqui: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Eita, meus irmãos, isso aqui o negócio pesou agora, mas não pesa não, irmãos. Por quê? Porque se a gente entender o que Tiago está falando aqui, olha, a verdadeira religião não é a religiosidade que muitos crentes vivem, não, irmãos. Tem crentes que estão dentro da igreja que são meros religiosos. Mas os crentes verdadeiros que não vivem da religião, mas que ele vive da fé em Cristo Jesus, ele está disposto a visitar os órfãos. Os discípulos tiveram esta sensibilidade que quando estava ali, havia uma confusão entre as judias e entre as judias helenistas ali, e é o que fez? Vamos constituir diáconos para servir as mesas, para ajudar, para que venha trazer suprimento para essas pessoas aí, para os necessitados, para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados, para os que estão atribulados. Enquanto isso, nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Então, até nisso, os discípulos pensaram muito bem, ajudar o necessitado. Mas nesses últimos tempos, irmão, o negócio está apertando cada vez mais. As pessoas estão vivendo o que estão amantes de si mesmo. Às vezes pela desconfiança. Às vezes a pessoa está tão necessitada, mas ainda vai perguntar: por que tu não está trabalhando? Por que tu não procura algo para fazer? Mas às vezes a pessoa está ali sendo provado e você não percebe o que Deus está fazendo. E ao mesmo tempo Deus quer se utilizar de você para ajudar aquele que está necessitado. Não é isso, meus irmãos? Quem tem visão espiritual, irmãos, sabe quando Deus impulsiona. Eu me lembro um certo tempo atrás, tinha uma irmã que estava necessitada, muito necessitada mesmo. E nesse dia, eu peguei e comecei a ouvir um hino do Sérgio Lopes. E que falava justamente de abrir a mão para o necessitado. Eu não estou lembrado aqui o nome aqui a melodia do hino. E aquele hino ficou batendo na tecla o dia todinho.
E o Senhor ministrava meu coração, sobe lá e dá um determinado valor para ela. E quando foi de tarde, eu peguei a Ana Paula, digo, vamos ali, minha filha, vamos subir. Cheguei lá, a gente visitou tudinho, e eu peguei aquele valor, eu coloquei na mão da irmã, e ali foi para suprir a necessidade dela naquele momento. Quando o Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso coração, irmãos, não tem crente do mundo que resiste. Se você resistir, é porque você é soberbo. Quando ouvirdes a voz do Espírito, nós não podemos resistir. Faça o que ele está mandando. Outra situação que aconteceu também foi dentro da minha casa. O irmão chegou lá e o Espírito Santo ministrar de dê R$50 a ele. Irmãos, eu não resisti. Aí depois eu aprendi, né? Eu resisti ali e digo, mas Jesus, esse valor é alto na época, né? E eu resistindo. Aí quando pensa que não, aí Deus vai e já ministra no coração da minha esposa. Aí Deus, para não deixar barato e apenas para ainda justificar e testificar que era para dar, tinha lá uma toalha novinha que a gente tinha comprado do Salmo. Quando pensa que não, que Ana Paula vai abrir, quando forra lá em cima da mesa, estava lá Salmo 50. Aí na mesma hora ela foi lá dentro, ela pegou e entregou na mão do irmão. O irmão estava muito necessitado. Deus abençoou a vida dele, que quando saiu, eu só fazia chorar, me abracei com ela sem entender. Eu disse, filha, eu resisti à voz do Espírito, que quem era para dar era eu, quem deu foi você. Eu disse, nunca mais eu vou resistir quando o Espírito Santo falar comigo. Faça, tome uma atitude, nós temos que fazer. Oh, glória a Deus. E quando a gente faz, irmãos, é uma alegria dentro de nós, não é para a gente se glorificar, não, irmãos, é porque a gente fica aí fazendo a vontade de Deus. Nós não estamos aqui para nos gloriarmos, nós temos que nos gloriarmos no Senhor. Amém, meus amados? A conclusão nos diz que o quanto você puder ajudar, faça. Pois a salvação em Cristo produz em nós o amor ao próximo. Pois nosso Senhor falou, ame uns aos outros. Fazendo isto, o nome do nosso Deus, ele será glorificado. Que Deus abençoe, que possamos aprender. Faça a obra de Deus enquanto há tempo.